A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nós vamos para a segunda parte da nossa aula da lição 2, 12 de abril de 2020, que é domingo próximo. É o assunto da lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Pastor Gisel Damasceno, professor Mateus Damasceno. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é uma lição abençoada e a gente vai continuar na aula. A lição tem 3 objetivos específicos, que é refletir a respeito da nossa posição em Cristo, nós já falamos isso na aula passada, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo, também falamos desse ponto, e agora nós vamos falar do terceiro objetivo, que é explicitar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. Então, é muito importante esse ponto, que é o tópico 3 da lição, tá? O tópico 3, que tem como ponto principal mostrar que o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem Jesus como Salvador e os identifica como propriedade exclusiva de Cristo. Essa é a ação do Espírito Santo em nós. O ponto 3 da lição, você pode pegar a sua revista, né? Eu creio que você já fez a leitura bíblica em classe. E agora veja na sua revista o ponto 3, que diz assim: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Esse ponto está dividido em 2 partes, que é o selo do Espírito Santo e o penhor da nossa herança. É importante também você ler o versículo da leitura bíblica em classe, onde está baseado aqui, é o versículo 13 da leitura bíblica em classe, Efésios 1, 13, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Então veja que aqui o Espírito Santo, nós fomos selados com o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo da promessa, ele é o penhor, ele é o selo, ele é o Espírito da promessa, e esse selo é o penhor da nossa herança. Isso é muito importante. É verdade. O selo do Espírito Santo. Bom, o que é um selo no contexto, naquele contexto bíblico? Para que serve um selo? Um selo ele tem especificamente 3 funções, basicamente 3 funções, que autenticar um documento, proteger de danos e violações e dizer de quem é a propriedade. Então, um selo, naquele tempo, era usado uma espécie de figura no anel ou cordão, em que se colocasse uma cola com uma pasta, formava um selo quando colocava a figura em cima. E aquele selo era como se fosse uma assinatura de hoje em dia. Dizia de quem era a propriedade e dizia a quem pertencia. E nós fomos selados com o Espírito Santo. A Bíblia diz que tem 3 coisas. Tu escuta a palavra, aí tu crê nessa palavra da verdade, que é a salvação, e tu é selado com o selo do Espírito Santo. Então o selo do Espírito Santo que está você é o Espírito Santo. Quando você creu na palavra da verdade, você foi selado com o Espírito Santo, que diz de quem você é dono. Agora você tem um dono. E isso é a marca de Deus em você, é a assinatura de Deus na tua vida. Então aqui você percebe que são os passos da salvação. Veja aí o versículo 13. Em quem também vós estáis. Depois, esse depois aqui é muito importante. É muito importante, que eu vou mostrar como que se processa no homem pecador a salvação. Veja aí, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, por isso que Jesus disse: ide e pregai, porque para que a pessoa seja salva, ela tem que ouvir a palavra da verdade. Continua, o evangelho da nossa salvação. Segundo, e tendo nele crido, ouviste a palavra, tendo nele crido, foste selado. Então a pessoa ouve e a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Pela palavra. E
crê, tendo nele crido, está falando crido em Cristo, porque o contexto está falando de Cristo. E é importante esse ponto também, tendo nele crido, porque fala muito da próxima lição, que é a predestinação, aquele aspecto da função Muito do importante, homem. muito importante. O evangelho é pregado a você, mas você creu no evangelho, é uma função do homem. Exatamente. Aí, tendo nele crido, você creu, foi selado pelo Espírito Santo. Que foi o que o Mateus falou, que o selo é a garantia, a propriedade, é a mostra que você é propriedade exclusiva de Deus. Quando as forças espirituais do mal olham para você, vem em você o selo, ou seja, ele vem em você o Espírito Santo, que é a marca de que você é uma propriedade exclusiva de Deus. Então, voltemos aos passos aqui, muito importante isso aqui, você frisar na sua... Você lembra que amanhã você tem uma classe, melhor, domingo, né? Você tem uma classe diante de você, claro, muitos irmãos ali já conhecem, vai até lhe ajudar nessa lição, mas outros são novos convertidos ou precisam conhecer mais o que é a salvação, como receber a salvação. E esse versículo aqui ele é fundamental para que a pessoa entenda como é que se processa o plano da salvação de Deus. Diz assim: depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Interessante que ainda diz qual é a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação. Da salvação. Não pode ser qualquer palavra, não pode ser de autoajuda, de filosofia, de sociologia, não, que a pessoa tem que ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Que evangelho é esse? Que Jesus morreu pelos nossos pecados para a remissão, o terceiro dia ressuscitou e está à destra do Pai como intercessor nosso, como nosso advogado. Esse é o evangelho da salvação. Depois que a pessoa ouve, aí, tendo nele crido, é o que você falou, é a parte do homem. Parte do homem. Você quer estar salvo, você quer fazer parte dos salvos, ouve, aí o homem crê ou não. Por isso que ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É minha decisão, depois que eu ouço o evangelho, de crer ou não crer. Daí entra a lição de domingo que a gente vai falar depois. Esses são os passos da salvação. Ouço, creio, aí vem um selo do Espírito Santo na nossa vida. É verdade. Agora uma coisa interessante, muito interessante aqui, que no versículo 14 diz assim: o qual o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, o selo ali é uma identificação que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Então, isso é muito importante você destacar esse ponto da lição. É até bom a gente frisar na lição de domingo que esse espaço da salvação, que é o lado de Deus. Qual é o lado de Deus? Nós falamos que lá no capítulo 1 de Efésios, e o versículo de número 4, e nos elegeu nele, bendito Deus Pai, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, a parte de Deus na salvação foi o projeto elaborado pelo Pai antes da fundação do mundo. O Pai já nos elegeu nele, em Cristo, e já planejou marcar-nos com o seu Espírito como selo de propriedade. Eu fiz aqui um desenho rapidinho aqui que eu acho interessante, você vê isso, eu queria colocar para você, aqui é interessante. O Pai, ele nos elegeu, aqui é o salvo, ele está eleito e selado, selo de garantia. O Pai nos elegeu em Cristo e nos selou com o Espírito. Aqui está o salvo, eleito e com selo de garantia de salvação, que é o Espírito Santo. Fomos eleitos em Cristo pela redenção que há em Cristo e somos selados com o Espírito. Então nós estamos salvos em Cristo Jesus. Então essa é a visão desse texto aqui.
Então, nos tempos bíblicos, Mateus, o selo era o sinal de propriedade e posse. De propriedade e posse. Como se fosse assinatura em um documento. Hoje é assinatura, hoje não tem um selo. Antigamente, você vê que quando colocaram Jesus no túmulo, colocaram o selo lá, para não violar ali o túmulo de Jesus. Colocaram o soldado, tinha lá o selo. Ali não podia tocar, ali era o selo de posse, do Estado ali, do romano. Então, é a mesma coisa no mundo espiritual. Agora, bora levar isso para o mundo espiritual. Nós temos em nós uma identificação de que somos eleitos, de que somos salvos, de que somos redimidos. E qual é essa identificação? O Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito é o Santo. selo que está na tua vida, no teu espírito. Porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que nós somos filhos de Deus. Então, você tem o selo do Espírito Santo na tua vida, que diz que você é propriedade agora de Deus. Você é propriedade agora do Pai. Você é propriedade de Cristo. E esse selo te protege de qualquer mal, porque é o Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo foi derramado na igreja. E se você foi selado, você faz parte da igreja. Agora você mudou, como a gente leu em Colossenses, tirou das trevas e foi para o reino de Cristo. E agora foi essa transferência. Agora você é uma nova pessoa. Você tem um novo nascimento. O selo do Espírito Santo é um novo nascimento. Novo nascimento. É um novo nascimento, que é a habitação do Espírito no teu espírito. Uma coisa importante, Mateus. Eu me lembrei agora desse texto aqui. E esse texto aqui é fundamental porque está falando. Romanos 8:9. Olha o que diz. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não lhe pertence. Não lhe pertence. Olha, o Espírito Santo diz de quem você pertence. Se você tem o selo do Espírito Santo na tua vida, esse selo diz que você pertence a Cristo. Exatamente. Como diz Romanos 8:9, a parte B do versículo, né? Muito interessante isso aqui, ó. Anote aí, passe lá na lição esse texto, Romanos capítulo 8, versículo 9, mas se vós estáis na carne, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha aí. Por quê? Porque ele é o selo de garantia, que é o sinal de propriedade e posse exclusiva de Deus. Então, Mateus, o selo não é o batismo com o Espírito Santo. Não é o revestimento de poder, não é o batismo com o Espírito Santo, mas toda pessoa que aceita Cristo, crê no Evangelho, ela é nova nascida. E esse novo nascimento é o selo do Espírito Santo na pessoa. De propriedade. De propriedade. Porque se você observar, muita gente diz assim, o irmão foi batizado, ele foi selado com o Espírito. Não, ele foi selado com o Espírito Santo no dia que ele ouviu o Evangelho da salvação, creu e foi selado. Versículo 13, gente, importantíssimo você frisar o versículo 13, né? Para que os irmãos entendam isso, que o selo do Espírito Santo, a nossa vida com Deus, começa quando eu creio no Evangelho e sou selado com o Espírito Santo. Eu sou selado com o Espírito Santo. Ouvi a palavra da verdade e tendo nele crido, foste selado. É interessante que o texto diz, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aí sim. Qual é o Espírito Santo? O mesmo da promessa, que quando Pedro pregou lá no Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, em que todos foram cheios do Espírito Santo, ele disse assim, olha, o que está acontecendo é a promessa do Pai. Jesus, antes de subir ao céu, ele disse assim, olha, vocês vão receber aí o Espírito Santo, serão batizados do Espírito Santo, que é a promessa do Pai. Então ele é o Espírito Santo da promessa, que revestiu a igreja com poder. Mas esse revestimento com poder não é o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é quando você ouve o Evangelho, crê e então é selado com o Espírito Santo da promessa. E o qual é o penhor, aí entra o ponto 2, Mateus, da lição,
né, do ponto 3, do tópico 3, que está falando agora como o penhor da nossa herança. O penhor da nossa herança. Veja que a lição diz assim: o termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. Ele é a primeira parcela da nossa herança. Eu acho que é muito fantástico. Deus é muito maravilhoso. Irmão, nós temos uma herança para receber em Cristo Jesus. E o penhor dessa herança, a garantia dessa herança, tá? Que é nosso corpo transformado para ser igual de Cristo, a garantia que vamos ser transformados, a garantia de que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, é quando ele recebe o Espírito Santo da promessa, quando ele recebe o selo, quando ele ouve e crê no Evangelho. É o selo, é a garantia, o penhor, né? Penhor é algo que é tão importante que ele vai garantir uma coisa, algo. E o que é isso que ele vai garantir? Qual é o sentido dele ser o penhor? Qual é a garantia que ele faz? É a nossa herança. É garantir que Cristo vai voltar para buscar a igreja. Então ele faz essa garantia, porque Jesus não nos deixou sozinho. Jesus não nos deixou sozinho, ele deixou uma promessa, mas ele deixou um penhor, uma garantia para que se cumpra. Porque o penhor é algo tão importante, para que se cumpra algo, para que se cumpra uma promessa, para que se cumpra um pagamento, se deixa um penhor. Algo importante para que seja real, para que a pessoa acredite que aquela outra pessoa vai voltar e cumprir a promessa ou cumprir o pagamento. Então, quando Jesus subiu aos céus, ele disse: olha, eu vou subir, mas eu vou deixar com vocês outro Consolador. Eu vou rogar ao Pai para que envie a vocês outro Consolador, que é o penhor. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que Jesus vai voltar, de que Jesus vai vir buscar a igreja. Então ele não deixou apenas a promessa que iria voltar, ele também deixou o Espírito Santo, que é a garantia, o penhor da nossa redenção, da nossa herança que temos que receber. Então diz o texto aqui, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz assim: mas aquele que nos confirma juntamente convosco em Cristo, e aquele que nos ungiu é Deus, o qual nos selou e nos deu penhor de seu Espírito em nossos corações. Aonde é que está esse selo? Aleluia, né? Aonde é que Deus nos deu selo de garantia, o penhor, né? Está no coração dos verdadeiros crentes que creram em Jesus. Está lá dentro. Nosso não é o coração de carne, mas é no homem interior. Amém. O Espírito Santo está lá como selo de garantia. E quem está em Cristo, nova criatura é. Ele tem nele um selo de garantia no seu coração, de propriedade exclusiva de Deus. E ali é um penhor. É uma garantia de que nós vamos ser transformados, que nós vamos encontrar com o Senhor, que o nosso corpo vai ser redimido. Por isso que diz assim, a redenção, o texto diz assim, o qual o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Bendito o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, você que ouviu o Evangelho, creu em Jesus, você está selado com o Espírito Santo da promessa, né? Mas depois que a pessoa é selada com o Espírito Santo da promessa, ele perde a salvação. Nós vamos estudar isso na próxima lição, sobre eleição e predestinação, né? Que o importante é estar em Cristo. A pessoa pode permanecer em Cristo ou deixá-lo. Então a gente vai estudar isso na próxima lição. Mas essa herança, esse penhor, essa garantia, que é o Espírito Santo no nosso coração. Você tem a garantia de que você vai ser transformado, que a nova Jerusalém nos aguarda, que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Amém. Agora, uma coisa interessante para nós terminarmos essa aula é nós vermos aqui o Deus, a divindade, as três pessoas da divindade no projeto da salvação, né?
Existe a igreja unicista que é contra a teologia da Trindade, porque o nome Trindade foi colocado pelo Papa, não sei o quê. Gente, a doutrina, a palavra Trindade é uma palavra de termo teológico. Foi dado esse termo teológico a um ensinamento bíblico, só para identificar um ensinamento bíblico de que Deus, a divindade, ele subsiste em 3 pessoas diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse texto aqui de Efésios, a gente vê perfeitamente o Deus que subsiste em 3 pessoas diferentes. Veja aqui, versículo 3: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. O Pai nos abençoou em Cristo, tá? Agora veja o versículo 12: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então o Pai nos elegeu em Cristo. Quem vem para Cristo Jesus, o Filho, ele está ali na condição de eleito pelo Pai. E quando a pessoa crê e vem para Jesus, ele é selado com o Espírito Santo. Então veja aí o papel do Espírito Santo: além de convencer o pecador, ele é a garantia que o pecador foi salvo. Eita glória! Jesus morreu para a redenção. Jesus, ele pagou o preço para a nossa salvação, para que você pudesse ser resgatado, para que você pudesse ser redimido, para que você pudesse ser salvo. O Pai planejou isso, que todos que viessem para ele fossem eleitos, predestinados para a salvação. E o Pai deu a garantia, que é o seu Santo Espírito. Por isso que Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. São 3 pessoas diferentes. Pai, vou falar com o Pai, rogar ao Pai para ele dar um outro Consolador. E aqui está em Efésios 1, capítulo 3, versículo 3 ao versículo 14, a ação desse Deus Trino no projeto da salvação. Antes da fundação do mundo, o Pai já no conselho eterno de Deus ali, ele já planejou a salvação, ele já planejou a salvação dessa forma. O Filho amado, por isso que tem uma expressão que ele usa assim: no amado, no amado. O Filho amado ia ser o que ia trazer a salvação, a graça, e o Espírito Santo seria a garantia dessa salvação. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Então que Deus abençoe você, fique com essa palavra, uma boa aula domingo, e que essa mensagem salvífica possa arder no coração de cada crente, em nome do Senhor Jesus. Amém.